Bom, amigos, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos vocês que estão ouvindo. Meu nome é Samuel, missionário Samuel. Tenho também a consagração de pastor. Deus me honrou, com essa chamada. E eu estou aqui hoje para falar um pouco da experiência da minha vida, do meu chamado, daquilo que Deus fez por mim. Eu nasci num lar que falava muito de Deus. Minha mãe, uma serva do Senhor, muito comprometida com o reino de Deus. Mas o meu pai não. O meu pai, até hoje, ele não se converteu. E dentro do período do nosso lar, nós tivemos situações assim, muito adversas, situações muito complicadas. O meu pai era um homem muito violento, ele não entendia as coisas de Deus, não entende até hoje. E minha mãe sofreu muito e nós também sofremos muito na mão dele. Um dos maiores sofrimentos que eu tive, que eu passei, e graças a Deus hoje, eu vou estar contando para vocês o que Deus fez na minha vida, mas foi que meu pai, quando eu descobri que ele era uma pessoa alcoólatra e também mexia com droga, e mexe até hoje. E isso no passado doeu muito o meu coração, foi muito revoltante. Eu apenas com 8 anos de idade, eu levei uma surra do meu pai, ele me deu um soco, quebrou meu nariz, me colocou para fora de casa e disse: filho, o homem aqui tem que trabalhar, senão não vai comer. E isso eu vim crescendo com essa revolta de tudo aquilo que ele fazia, de tudo aquilo que eu via ele fazer com meus irmãos, com minha família. E minha mãe sempre nos ensinando o caminho do Senhor. Ela foi zeladora há muitos anos ali na 8ª Igreja Presbiteriana, na época do pastor Wilson, na rua Itamogi, no bairro Colégio Batista. Minha mãe sempre ensinando para nós, a todos os filhos, o caminho que nós deveríamos seguir. Mas quando eu cresci, a Bíblia fala que quando a gente cresce, a gente não desvia do caminho. Mas eu desviei por um tempo do caminho. E eu aprendi, fui trabalhar com bebidas alcoólicas, estava me tornando um alcoólatra também, pessoas me oferecendo drogas. Eu estava vendo na minha vida a vida do meu pai. E minha mãe sempre orando, sempre buscando. Você que está me ouvindo, você que é mãe, não deixe de orar pelo seu filho nunca. Não desista do seu filho. Porque minha mãe não desistiu da gente. E ela sempre buscando no Senhor, sempre buscando, sempre buscando. E até que um dia, num culto na minha casa, uma senhora chamada Irmã Conceição, eu estava bebendo, estava ali tomando uma cerveja, e ela veio até o quarto e falou para mim que Jesus me amava, que Jesus não queria aquilo para mim, que Jesus tinha uma chamada para mim. Eu não entendia essa questão de Jesus chamar a gente, eu não entendia muito bem. Mas depois daquele dia, algo começou a arder no meu coração, Deus começou a falar comigo de uma forma muito tremenda. E nesse período já da minha vida, eu já estava bem afundado nas bebidas, em tudo, nos erros. Nunca deixei de cuidar da minha casa, da minha mãe, de ajudá-los. E um belo dia, eu tive um desentendimento com uma moça que eu gostava muito. E eu estava muito triste, muito. Mas naquele dia eu falei com Jesus, acho que eu fiz uma oração muito louca, muito doida. E eu não sabia orar. E falei, se Jesus existisse mesmo, se ele era o Jesus da minha mãe, se ele era o Deus que salvava as pessoas, se ele tinha criado o céu, as estrelas, como eu estava vendo naquele dia. Eu fui falando isso com Deus. Se o Senhor fez isso tudo, se o Senhor salva a gente, me salva, Senhor. Entra na minha vida, me transforma, me muda. Eu preciso do Senhor. E nesse dia, era um sábado, eu cheguei na minha casa, minha mãe não estava em casa, meus irmãos não estavam, e estava sozinho. E eu comecei a orar, e eu lembrei que a minha mãe sempre orava de joelhos. E eu também falei assim, eu vou fazer igual a minha mãe, eu vou orar de joelhos. E ali eu comecei a falar, Jesus, entra na minha vida, me transforma, me muda. Me dá o tal do Espírito Santo, porque eles me ensinaram que a gente tinha que pedir o Espírito Santo. E ali eu pedi a Deus uma prova, se ele estava me ouvindo mesmo, se ele queria me salvar, se ele me amasse, se ele ia perdoar meus pecados, se ele ia me tirar daquela situação, que ele entrasse na minha vida. E eu comecei a sentir ali, pela primeira vez na minha vida, ouvi a voz do Espírito Santo. Eu pedi uma prova, que se ele tivesse ali, que o meu rosto queimava, e eu senti meu rosto queimando. Eu comecei a falar umas línguas que eu não entendia. Depois, no futuro, eu vim descobrir que eu fui salvo e fui batizado com o Espírito Santo no mesmo dia. Deus trouxe essa chamada para a minha vida. No outro dia, passei a mão numa Bíblia que eu tinha ganhado, fui para a igreja, na escola dominical. E desse dia em diante, eu estou até hoje
servindo ao Senhor. E a chamada na minha vida, realmente, como aquela profetisa falou, e como a minha mãe também profetizou, e vários irmãos profetizaram, Deus realmente tinha uma chamada para mim. Eu me converti naquela época, daquela fome na Etiópia. E quando eu fui para a igreja, nesse período, que eu estava há pouco tempo na igreja, eu ouvi falar de missões, dos missionários que estavam arrecadando mantimentos, alimentos para levar para aquele povo sofrido da África. E ali Deus me visitou fortemente, a palavra de Deus veio na minha vida e nós começamos a fazer um trabalho missionário, desenvolver um trabalho missionário dentro da igreja. E você que está me ouvindo, olha, o meu ministério começou colocando água no altar para o pastor e capinando o lote da igreja, limpando os bancos para os irmãos sentarem. Foi muito forte a minha chamada e eu vim com tudo na obra de Deus, meu coração bem dilatado para aquela chamada, e Deus então começou a usar pessoas, usou a mãe do pastor, os pastores que me discipularam para falar para mim que realmente Deus tinha aquela chamada para mim. Eu quero contar para você hoje um dos testemunhos marcantes da minha história. Eu tenho inúmeros testemunhos, mas esse é um dos que ficou muito marcado na minha vida. Eu comecei a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, eu comecei a sentir aquela chamada de Deus, Deus começou a me trazer revelações do que era para ser feito na obra missionária. Então, numa dessas visões, o Senhor me mostrava que eu e um amigo meu chamado João Batista, nós convertemos na mesma época, que era para nós ajuntar mantimentos, montar cestas básicas e levar para uma cidade, um distrito de Conselheiro Lafayette. E dentro dessa visão que Deus me mostrou, que Ele me revelou, eu ia chegar nessa cidade, ia pedir informação a um homem perto de um posto de gasolina dentro da cidade. E quando nós chegamos nesse local, fizemos tudo como o Senhor ordenou. Eu sempre tenho procurado obedecer à voz de Deus em tudo aquilo que Ele me fala. E quando nós chegamos ali, que eu pedi informação, aquele moço falou assim: eu já estava aqui esperando vocês, eu esperava um carro azul que ia parar próximo de mim, porque Deus havia revelado para esse moço, e esse moço era um pastor da Assembleia de Deus da cidade de Conselheiro Lafayette. Ele então nos indicou o caminho onde nós deveríamos ir. Talvez você possa não estar acreditando nessa história, mas eu tenho certeza que Deus vai falar contigo, porque naquele dia Deus trouxe uma revelação fortíssima para nós. E Ele mandou que nós então seguíssemos aquela estrada, e nós íamos sair da estrada de asfalto e pegar uma estrada de terra logo à frente. E nós fomos. No fim dessa estrada, não tinha mais como o nosso carro ir. Nesse dia, o Senhor falou que era quando eu chegasse nesse lugar, era para mim orar. E eu dobrei os meus joelhos e orei. E aquele Deus maravilhoso, que não se engana, que nos revela as coisas, disse: pega uma cesta básica, você pega uma, o João pega outra e siga essa estrada, esse caminho aqui. Havia um caminhozinho de terra, de fazenda, e nós subimos um morro, e lá embaixo havia uma casa. E o Senhor mandou nós chegarmos até essa casa. E quando nós chegamos lá, nós chamamos pela dona da casa, e saiu uma senhora, eu costumo até dizer, cabelinho de algodão doce, cabelo branquinho. E ela saiu, e ela veio rodando e falando em mistério com Deus. E ela chegou perto de nós, quando eu fui falar com ela algo, ela disse: não precisa falar, meu servo. Porque nessa madrugada orava eu. E eu falava com meu Deus que já havia 6 meses que eu não comia comida de sal. Que era para o Senhor levantar os anjos dele para trazer o alimento para nós, para mim. E naquele dia, o Senhor nos visitou de uma forma muito grande. Aquela senhora recebeu ali o alimento, porque aquela mulher era uma mulher de fé, de oração. E ela clamou ao Senhor, e o Senhor nos usou como um canal de bênção para levar o alimento para aquela senhora. E desse dia em diante até hoje, todas as viagens missionárias, são inúmeras viagens missionárias que Deus nos usou. Voltando dessa cidade, Deus começou a me mostrar aonde nós iríamos desenvolver o trabalho missionário. Então, não somente aqui em Belo Horizonte, como também no Vale do Jequitinhonha. Foi um chamado forte para nós irmos para essa terra. Depois de Teófilo Otoni até o sul da Bahia, eu conheço todas as cidades, distritos, lugarejos, Padre Paraíso, Itaiobim, Almenara, Itinga. São várias cidades, vários lugarejos, Ponte de Marambaia, Catugi. E temos mais de 16 igrejas implantadas nessa região. É uma região muito carente, muito pobre, onde predomina muita idolatria, prostituição infantil. Quero dizer para você que está me ouvindo, a cidade de Padre Paraíso, na BR-116, onde a BR passa por dentro da cidade, os caminhoneiros ali prostituem com crianças de 9
10, 12 anos, a troco de R$2, R$5. Como eu estava conversando com a Nayara agora há pouco, eu fui testemunha disso, do que aconteceu comigo lá. A própria mãe oferecendo para a gente as suas filhas por um preço de R$5. Aquele lugar precisa ser evangelizado. Minas Gerais, se você não sabe, tem 853 municípios. E tem municípios no estado de Minas Gerais que nunca foram evangelizados. Dentro do nosso próprio estado. Tem lugares que muitas pessoas não querem ir, porque é extrema pobreza. E nós não podemos só levar a palavra de Deus, nós temos que levar a palavra de Deus com alguns recursos, com algumas ajudas. Como diz o Senhor, nós devemos visitar aqueles que estão nus. Muitas crianças ali não têm estudo, não têm roupa, não têm remédio, né? Tem lugares que é difícil acesso. Nós tivemos essas experiências de ir nesses lugares. Eu quero glorificar a Deus, exaltar o nome do Senhor pelo meu chamado, porque Ele me fez passar por essas experiências e fez eu ver e enxergar que do outro lado sempre tem uma vida. Deus me revelou isso, que vida é mais importante do que as coisas. Tem muita gente que tem hoje muitas coisas, mas não tem a vida de Cristo, não tem o amor de Deus, não tem o perdão de Deus. E o Senhor nos levantou, o Senhor nos deu promessas, o Senhor nos deu um chamado, né? O sangue dele que foi derramado na cruz foi para purificar, salvar, libertar essas vidas. Então, você que está ouvindo o meu testemunho, eu tenho muitos outros testemunhos para estar contando, para estar falando. Deus fez isso na minha vida, né? O dia que meu pai me colocou para fora de casa, eu coloquei no meu coração, eu quero ser diferente. Eu quero louvar a Deus pela vida da minha mãe, pela vida dos intercessores que oraram por mim. Porque hoje nós fazemos as mesmas coisas com a vida de outras pessoas. É como o apóstolo Paulo diz, eu te instruí para você instruir outros, para você ensinar para os outros, para você levar Jesus para os outros. E isso é missões, isso é o chamado de Deus. Isso é o que Deus tem para nós, isso é o que Deus tinha para a minha vida. Eu louvo a Deus, eu sou grato a Ele por isso, né, dele ter me levantado e através da minha vida hoje nós já treinamos mais de 300 missionários. Deus me deu uma chamada forte também para estar ajudando outros pastores. Nós levamos bíblias, folhetos, gravatas, ternos, paletós para aqueles pastores que não têm, porque ali a carência, a pobreza no Vale de Jequitinhonha é muito grande. Algumas cidades polo têm muitas riquezas. Os centros comerciais da cidade têm recursos, mas os lugares aonde Deus nos leva, que são os distritos, os lugares afastados, é como se você estivesse vivendo em outro país. O Vale de Jequitinhonha é muito grande, tem muitas cidades, muitos lugares ainda que precisam da nossa ajuda, precisam, né, das coisas de Deus. Mas eu não estou aqui para falar só da obra do missionário, estou para falar da minha vida, né, do que Deus realmente fez. Deus me salvou, Ele me libertou do alcoolismo, da prostituição, das drogas, e fez enxergar que o que Ele fez na cruz do Calvário foi para nos libertar. Talvez através da minha palavra, agora você está aí desesperado, não sabe o que vai fazer, talvez você está vivendo uma situação difícil na sua vida. Eu aprendi que Jesus não veio com o dedo nos acusar, não. Esse momento é um momento de salvação. Entrega teu caminho ao Senhor, diz a Bíblia, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E sabe o que ele diz? O mais ele fará. E faz mesmo. Sabe o que Jesus fez na minha vida? Eu saí dessa vida toda, Ele me salvou, e eu estava sozinho. E eu pedi a Ele uma esposa. Sabe o que Jesus fez? Depois de 5 anos de consagração, Ele me deu uma esposa maravilhosa. Eu estou fazendo hoje 23 anos de casado, com a mesma mulher. Ela me deu 3 filhos, Deus me permitiu a gente ter 3 filhos maravilhosos. Minha família toda serve ao Senhor. A minha esposa é uma pastora, ela me acompanha nos trabalhos missionários. A minha família hoje, ela tem sido um exemplo. Meus filhos estão nos caminhos do Senhor. Eu não joguei meu filho para fora de casa. Sabe o que eu fiz? Coloquei ele numa faculdade. Hoje ele está no 6º período de Direito, está estudando. Ele tem 3 prêmios de melhor aluno. A minha filha também tem. A outra faz estágio na prefeitura. Todos trabalhadores, servos de Deus. Mas isso tudo que eu estou te contando, que eu estou te falando, é para falar para você o que Deus fez na minha vida. Tudo isso é por causa de Deus, por causa de Jesus.
Ele nos salvou, Ele nos libertou, Ele tem o melhor para nós. Ele nos abençoou com todas as sortes de bênção. Ele muda a nossa história, Ele muda a nossa vida. Eu sou testemunha viva do que Deus fez, do que Deus faz. Eu sou testemunha do que Deus faz na vida das pessoas lá onde Ele me levou. Eu quero contar para você mais um testemunho. Jesus, Ele cura, salva, liberta e ainda leva para morar no céu. Na cidade de São Francisco, Deus me trouxe uma revelação no meio de uma mensagem, eu pregando na igreja. E muitas pessoas não estavam acreditando na mensagem que eu estava pregando. E o Senhor me revelou que tinha uma mulher dentro da igreja, que o diabo fazia ela comer barro, e dentro da barriga dela tinha uma enfermidade chamada câncer. E eu parei uma mensagem que Deus me mandou, fui até o meio da igreja, ao meu lado esquerdo Deus falou assim, pode pôr a mão na cabeça dessa mulher, pega ela pelo cabelo e levanta ela, que todos verão que eu sou contigo neste lugar, que a minha glória vai voltar para este lugar. E quando eu levantei aquela mulher, o Espírito Santo falou com ela, pode mandar sair toda a enfermidade. Aquela mulher vomitou dentro da igreja o câncer, todinho dentro da igreja. Até hoje essa mulher está viva. O pastor tinha perdido 153 ovelhas. Deus nos fez ir à casa de todas elas, porque o Senhor amava aquelas vidas. E nós resgatamos ali, para a glória do Senhor. Aquelas vidas voltaram. Pessoas naquele dia, não só aquela mulher, porque o Espírito do Senhor que estava curando ali, começou a curar várias pessoas. Nós somos testemunhas. Deus levantou pessoas ali que estavam paralíticos naquele dia. Pessoas foram curadas de enfermidades, de câncer, dor de cabeça. Deus endireitou a vida daquelas pessoas e foi um marco na cidade de São Francisco. Naquele dia, Deus permitiu que nós fôssemos até o presídio da cidade. Vários presos que estavam encarcerados foram salvos, foram libertos. E isso é a história da minha vida. Quando a gente obedece a Deus, quando a gente abre o nosso coração para Jesus, Jesus também muda a nossa vida. Esse é um pouco da minha história, né? Do que Deus fez, do que Deus faz. E para a honra e glória do Senhor, eu não contei para a Nayara, o Senhor nos fez a entrar, não só no Vale do Jequitinhonha, quando Ele me deu o chamado, Ele falou que me colocaria entre os príncipes. Deus me deu um emprego, eu fui trabalhar dentro do governo do Estado. E dentro do governo do Estado, eu trabalhei como garçom do governador Aécio Neves, da Anastasia. Eu trabalhei no período de 7 anos dentro do governo. E nós ali pregamos a palavra do Senhor e fizemos a obra de Deus dentro do governo, dentro do Palácio da Liberdade, onde hoje eu tenho. Eles reconheceram o trabalho nosso, fui reconhecido pelo Estado. Hoje nós trabalhamos levando a paz. Eu fui premiado como um dos pastores missionários que mais evangelizou no Vale, levando ali alimentos para aquelas pessoas carentes. Nós temos hoje a medalha da paz, oferecida pelo governador, como um prêmio e um diploma que nós temos do trabalho que realizamos naquelas comunidades carentes. Então, assim, para mim, né, é muito maravilhoso o que Deus fez, Deus nos honrar dessa forma. E uma das maiores honras que eu tenho hoje, de agradecimento a Deus também, é de estar aqui hoje na Igreja Batista de Getsemane, onde eu fui tão bem recebido pelo pastor Jorge Linhares, toda a sua equipe. Estar aqui hoje na TV Gente, gravando esse testemunho, é emocionante. Podermos falar do amor de Deus, poder ver o que Deus faz na vida das pessoas. E ver um pastor, igual nós temos, o nosso pastor, com o coração tão aberto para missões, tão aberto para o trabalho missionário. Esse ano, o pastor Jorge investiu no trabalho nosso lá, ele doou mais de 400 livros, onde ali na cidade de Catugi e naqueles vilarejos de Água Branca, onde nós fomos, várias pessoas que aceitaram Jesus receberam Bíblias, que é mais importante, né? O pastor Jorge talvez vai estar ouvindo esse testemunho. Pastor Jorge, as Bíblias e os folhetos que o Senhor nos doou ali, várias pessoas hoje têm a palavra de Deus através do Ministério Getsemane, através da vida do Senhor, e eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Quero agradecer a missionária Rose, a Nayara que está aqui me recebendo, a todos por esse momento, né, que a gente está vivendo, de a gente ter a oportunidade, eu vejo isso como uma grande oportunidade, de contar o nosso testemunho, de contar as coisas que Deus fez, de anunciar entre as nações a sua glória.
Anunciar que Ele faz milagres, que Ele é poderoso para curar, salvar e transformar vidas. Você que está me ouvindo, se você quer entregar a sua vida a Jesus, se você quer fazer como eu fiz, esse é o momento. Talvez você está aí chorando, talvez você está aí passando por uma situação que você acha que você não tem jeito para você. Eu pensava isso, acho que não tem jeito para mim. Acho que não tem jeito. Mas eu ouvi falar de Jesus. Jesus vive e Ele veio me transformar nossas vidas. Ele transformou a maldição em bênção. E um dia, amado, se você fizer isso agora, você vai ter o direito. A Bíblia diz que o Jesus veio para os seus, Ele veio para o povo de Israel. Eles não receberam. Vim para os meus e os meus não me receberam. Mas todos quantos me recebeu, eu dei o poder a eles de serem chamados filhos de Deus. A saber, aqueles que crêem no meu nome. Você não é um bastardo, você tem um pai. Quando eu achava que meu pai não era mais o meu pai, Jesus falou assim, eu sou teu pai. Você é meu filho. Você é meu filho. Eu te recebo. Hoje nós não somos mais servos, mas somos filhos. Somos herdeiros. Temos o direito à herança do Pai, que é a salvação, que é ir morar no céu com o Senhor um dia. Eu creio nisso. Como diz o meu pastor, há um lugar melhor do que esse. Nós temos um lugar para ir. E a nossa missão é essa, levar as boas novas de salvação a todos aqueles que crêem. Se você crê, entrega o teu coração a Jesus, Ele vai perdoar os seus pecados, Ele vai transformar a sua vida e você vai poder ser um canal de bênçãos, como Deus tem feito aqui na minha vida e na vida de muitos missionários espalhados pelo mundo. Quero aproveitar a oportunidade também para dizer que esse tempo da volta de Jesus está muito próximo. Está muito próximo. Então, a nossa história é essa. Deus nos transformou para anunciar que Ele vem. Deus abençoe.